myself aside. Lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. Hey guys, welcome back to the channel, and today I'm just in a lazy day as usual for quarantine. And I'm just getting some sun. It's in the morning and I know it's nice to get some sun and some vitamin D, even though I'm not going outside much. I'm just watching some TV and being lazy because why not? We have the time to be lazy, so let's be a bit lazy. And yeah, I just wanted to check up on you guys and see how you were all doing. I'm basically like staying home, cooking, messaging some friends, and trying to catch up with everyone and enjoy the time that I have. So I think today I'm gonna just show a little bit of the day, and I'm gonna have a talk with you guys about how I learned English actually. I think that's something that is nice for me to share with Brazilian people, and maybe can help someone, and I think it's good that I can share that as well. And yeah, stay tuned, and we'll check up on you guys soon. We can stop and make a change. I know we walk for days, losing hope, fading love. This night will be okay, waking up to another day. Quero falar pra vocês como foi a minha experiência aprendendo inglês. E eu sei que eu tive uma experiência bem privilegiada, porque eu me mudei pra Monte Carlo quando eu tinha 14 anos de idade. Eu sei que a língua de lá materna é francês, mas eu morava num dormitório com 13 nacionalidades diferentes de pessoas, e a gente só falava inglês 24 horas entre si. Então foi um privilégio muito grande que eu tive de ter esse contato muito grande com a língua. Quando eu cheguei em Monte Carlo, eu só falava português, eu não falava nenhuma outra língua. E assim, como a gente sabe, no Brasil a gente tem inglês na escola, mas não é aquela coisa, é o verb to be e só, mais nada. Então é uma coisa que eu acreditava que eu conseguia me comunicar um pouco, mas não conseguia falar nada. E tive um pouco de medo assim no começo, sabe? E eu lembro que a minha primeira conversa com o meu diretor foi no meu primeiro dia. Eu cheguei lá e ele me chamou pro escritório dele, tava só eu no escritório dele, ele conversando comigo, e eu não sabia o que falar, não sabia como me comunicar. E era uma sensação muito difícil, assim, porque você não sabe o que você faz, você dá meio que um pânico, assim. Mas eu acho que eu não entendi nada que ele falou, provavelmente ele não entendeu nada que eu quis dizer também. Ele entendia um pouco de português, então eu falei um pouco de português com ele, e eu acho que assim a gente conseguiu se comunicar melhor do que se fosse só em inglês. Ele era italiano, então ele fala um pouco italiano, coisas são similares, né, então você entende assim, mas no começo eu não falava nada, realmente só português. Mas onde eu estava tinha outros 5 brasileiros, tinha o Alex, o Vitor, a Amanda, a Marina e a Natália, e eles me ajudaram muito também na minha evolução com a língua, sabe? Foi uma coisa que me deu um suporte bem grande, deles estarem sempre ali comigo, realmente querendo me ajudar. Eles, na minha segunda semana que eu estava ali, eles falaram: de hoje pra frente a gente só vai falar com você em inglês. Por exemplo, eu queria falar como falar roupa. How do I say roupa? Eles iriam falar you have to say clothes. Então eu já teria uma noção que roupa é clothes. Mas uma coisa que eu acho que muita gente erra na hora de aprender inglês é olhar para um objeto e assimilar ele o português e depois o inglês. Eu acho que quando você vai aprender, você tem que fazer que nem criança, que nem um bebê mesmo. Você tem que olhar para o objeto e já saber o que é o objeto só de olhar, entendeu? Então se eu, por exemplo, olhar para isso aqui, eu vou saber olhar para isso aqui e falar isso é uma caneta. Em português, como a gente sabe que a gente olha uma caneta. Mas no inglês você tem que olhar e falar that's a pen. Você não vai pensar isso é uma caneta, that is a pen, entendeu? É uma coisa que você tem que vir já mais natural. Então você não pode ficar assimilando demais as palavras com o objeto, senão você vai ter uma confusão bem grande na sua cabeça. Mas eu acho que esse é o método que funcionou pra mim, eu não sei pra você, mas pra mim isso foi o que me ajudou muito. Uma outra dica que eu posso dar foi que quando eu tava procurando sites de inglês pra poder fazer aula, eu achei esse site
Não é um site, na verdade foram alguns vídeos no YouTube. É tipo um curso online, só que tá no YouTube e é grátis. Eu vou colocar o link pra vocês na descrição aqui embaixo, pra que vocês possam entrar nesse canal e ver. Ele é dividido em 3 módulos: o Beginners, Intermediate e Advanced. E o modo Beginners, pra quem tá começando, tem 27 aulas, cada aula entre 50 e 1 hora. Eu achei muito interessante a proposição desse canal, que era: a professora só fala em inglês. Então não é um curso para brasileiros ou é um curso para todo mundo que quer aprender inglês. E tem no vídeo tem a professora, que é do módulo 1, é a Molly Stone. Ela só fala inglês, ela é do Canadá. E tem ela e tem mais 3 estudantes que eles são de países diferentes. E eles também estão no comecinho, eles estão bem iniciantes. Mas eu acho que é interessante porque o jeito que ela comunica com as pessoas é bem natural e ela articula muito. Então ela fala me, you, they, he, she. E tem 3 outros estudantes no curso, então ela pode interagir com as pessoas. E ela tem o quadro atrás que ela escreve, ela tem um monitor que ela coloca fotos, então você pode ver imagens e tá realmente conseguindo ter uma noção bem geral. Então, por mais que você não entenda perfeitamente, você entende o contexto, e visualizando assim você pode aprender muito rápido e poder digerir todas essas informações. Eu acho que a primeira aula eu assisti umas 8 vezes, porque eu realmente queria entender tudo que ela falou pra poder, antes de move on, antes de ir pra próxima parte, entendeu? Eu acho que isso é um jeito bem interessante de fazer. E uma outra dica que eu posso dar também é você pegar o seu telefone, pegar o gravador e ouvir o que ela fala, você pronunciar e gravar, você ouvir e ouvir o que ela fala. E assim você pode chegar à perfeição, que a perfeição não existe, mas você pode chegar num nível bem mais alto do seu vocabulário e da pronunciação, que pronunciação eu acho que é o que as pessoas têm mais dificuldade. Mas que uma vez que você aprende, você já tá ali. Em inglês, eu posso falar que é uma das línguas mais fáceis que eu aprendi, porque é difícil no começo, com certeza, mas depois que eu aprendi agora, eu sei que é uma língua que é bem mais fácil que o português, que o alemão, que o italiano, que o francês, porque é uma língua que, se tem uma palavra, essa palavra pode significar 1 milhão de coisas. Então, a única forma de você saber o que eles estão significando pelaquela palavra é você colocar no contexto. Então, eu acho que é bem complicado pra você entender como colocar na sentença, mas uma vez que você já aprendeu é mais fácil. Mas você tem que ter muito cuidado no começo, porque se você colocar uma palavra diferente pode mudar todo o significado da frase. Então é uma língua bem difícil nesse contexto, mas que é uma das línguas mais fáceis de aprender. Depois que você aprende, você fala: meu Deus, eu tava tendo tanta dificuldade, é tão fácil. E eu acho que esse curso me ajudou bastante, eu espero que ajude vocês também. Eu sei que nem todo mundo tem o privilégio que eu tive de estar 24 horas com a língua. No Brasil eu sei que vocês fazem cursos. Se você tem alguém que você possa praticar com, procure essa pessoa, peça pra ela praticar com você e não tenha vergonha de falar, não tenha vergonha de errar. A gente aprende muito com os erros. Eu sou uma pessoa bem extrovertida e eu gosto de falar. Então eu falava errado, falava muito errado, o povo ria da minha cara, mas eu não tava nem aí. Eu dava a cara a tapa e ia porque eu realmente queria aprender. E eu adoro comunicar, eu adoro falar com as pessoas. Então eu acho que isso é um conselho que eu posso dar, de não ter medo e de realmente, se você tem a oportunidade de praticar, pratique. E as pessoas vão te corrigir. Tem umas pessoas que não têm a paciência. Tem muitas pessoas que riam da minha cara, mas muitas não riam por maldade. Riam porque era fofo o jeito que eu falava. Ai, parece um bebezinho falando, tentando aprender, sabe? Mas é a mesma coisa que um brasileiro faria com um gringo se ele viesse e quisesse aprender português. Ele ia falar tão fofinho e você ri dele não por maldade, mas por achar um pouco fofo o jeito que ele tá tentando falar. Então não ache mal quando alguém ri de você e pegue isso como uma coisa boa, e se eles deram uma correção, pegue essa correção e tenta aplicar, porque com a prática que vem a perfeição, né? Você realmente bota na sua cabeça e a sua memória realmente vai estar processando aquela informação e vai digerir, e uma vez que você aprende vai estar vindo bem mais natural, porque prática é tudo pra aprender línguas e pra aprender qualquer coisa na vida é prática. E assim, o meu inglês não é fluentemente americanizado ou britânico nem nada. Eu tenho um acento um pouco brasileiro, que eu acho que todo mundo brasileiro que quer aprender tem um acento.
A não ser que você mudou para os Estados Unidos ou para Inglaterra, para Austrália bem novo, aí sim, você estudou lá, você tem a fluência da língua. Tem gente que eu converso que fala que eu não tenho muito acento, o que eu acho que eu fico feliz, mas eu não tenho nada errado, eu não acho que é nada errado você ter acento. É uma coisa sua e vem do seu país, é o jeito que você usa, articula a sua língua e o jeito que sai as palavras realmente da sua boca, sabe? E eu acho que não tem que ter medo de ter acento, ninguém é perfeito, todo mundo vai ter erros. Até quem é fluente na língua faz erros. A gente no Brasil, por mais que você fale português perfeitamente, vai ter um errinho ou alguma coisinha assim que vai vir. Mas eu acho que a gente tá sempre aprendendo a vida inteira e não tenham medo de aprender. É uma língua que vai te ajudar muito. Muita gente fala inglês e pode te tirar de muitas roubadas se você estiver em algum lugar e não conseguir entender a palavra. E pode no Brasil até te dar uma oportunidade de trabalho maior. E eu acho que com esse site que eu falei pra vocês, gratuito no YouTube, se você realmente prestar atenção e seguir o que ela fala, escrever e repetir, falar, você consegue aprender inglês. Eu sei que tem outras alternativas de aprender inglês, tem vários aplicativos hoje em dia que você pode fazer video calls com a pessoa, você conversa com ela face to face. E eu acho que é uma alternativa muito boa pra você estar praticando a língua, pra você poder estar comunicando com as pessoas, entendeu? E é basicamente isso. Esse foi mais ou menos o modo que eu aprendi inglês. E espero que vocês tenham gostado do vídeo e peguem alguma dica que eu dei. É muito bom o curso que tem. Se você realmente quiser aprender, vai lá. Não é uma publi, ninguém tá me pagando pra falar isso, mas é uma coisa que me ajudou, que eu espero que possa ajudar vocês. E pratique inglês, é uma língua fácil depois que você aprende. E não tenha medo de falar nunca, de errar, porque é errando que aprende. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. E volte sempre no canal. E vai!